Hoje nós vamos ler a carta de São Paulo aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 8. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venha Espírito Santo e nos conduza nessa leitura para que possamos cada dia mais ser transformadas em tuas servas, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 1. Saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. Esse Evangelho Deus prometeu outrora pelos seus profetas na Sagrada Escritura, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi, quanto à carne, que segundo o Espírito de Santidade foi estabelecido Filho de Deus no poder por sua ressurreição dos mortos, e do qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé, entre as quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo. Todos que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças, desejo de ir a Roma. Primeiramente, dou graças a meu Deus por meio de Jesus Cristo por todos vós, porque em todo o mundo é preconizada a vossa fé. Pois Deus, a quem sirve em meu espírito, anunciando o Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como vos menciono incessantemente em minhas orações. A ele suplico, se for de sua vontade, conceder-me finalmente ocasião favorável de vos visitar. Desejo ardentemente ver-vos a fim de comunicar-vos alguma graça espiritual com que sejais confirmados, ou melhor, para me encorajar juntamente convosco naquela vossa e minha fé que nos é comum. Pois não quero que ignoreis, irmãos, como muitas vezes me tenho proposto de ter convosco. Eu queria recolher algum fruto entre vós, como entre os outros pagãos. Mas até agora tenho sido impedido. Sou devedor a gregos e aos bárbaros, aos sábios e aos simples. Daí o ardente desejo que eu sinto de vos anunciar o Evangelho também a vós, que habitais em Roma. Programa da carta. Com efeito, não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê, ao judeu em primeiro lugar e depois ao grego, porque nele se revela a justiça de Deus que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus se manifesta do alto do céu com toda a impiedade e perversidade dos homens que pela injustiça aprisionam a verdade. Todos os homens são pecadores, culpa comum. Porquanto, o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhe revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência, por suas obras, de modo que não se pode excusar. Porque, conhecendo a Deus, não os glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos, e se lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos, mudaram a majestade de Deus incorruptível em representões e figuras de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos de seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, as suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecer o justo decreto de Deus que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. Capítulo 2. O juízo de Deus. Assim, és inexcusável, homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juízo. Naquilo que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes as mesmas coisas que eles. Ora,
Sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. Tu, homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas as comete também, pensas que escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas de sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento? Mas, pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juiz de Deus, que te retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Mas ira e indignação aos contumazes, rebeldes à verdade e seguidores do mal. Tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo que faz o bem, primeiro ao judeu e depois ao grego. Porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Todos que sem a lei pecaram, sem a aplicação da lei perecerão. E quantos pecaram sobre o regime da lei, pela lei serão julgados. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Os pagãos, que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei a si mesmos, servem da lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunhos à sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. A lei por si não basta. Mas tu que és chamado judeu e te apoias na lei e te glorias de teu Deus, tu que conheces a sua vontade e instruído pela lei sabes aquilatar a diferença das coisas, tu que te ufanas de ser guia dos cegos, luzeiro dos que estão em trevas, doutor dos ignorantes, mestre dos simples, por que encontras na lei a regra da ciência e da verdade? Tu que ensina aos outros, não te ensina a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, pilhas os teus templos. Tu que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque assim fala a Escritura, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. A circuncisão, em verdade, é proveitosa se guardares a lei. Mas se fores transgressor da lei, serás com tua circuncisão um mero incircunciso. Se, portanto, incircunciso observa os preceitos da lei, não será ele considerado como circunciso, apesar de sua incircuncisão? Ainda mais o incircunciso no nascimento, cumprindo a lei, te julgará que com a letra e com a circuncisão és transgressor da lei. Não és verdadeiro judeu que é exteriormente, nem verdadeira circuncisão a quem aparece exteriormente na carne, mas é judeu que é interiormente. A verdadeira circuncisão é do coração, segundo o espírito da lei e não segundo a letra. Tal judeu recebe o louvor não dos homens, e sim de Deus. Capítulo 3. Deus é fiel. Em que então se avantaja o judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os aspectos, principalmente porque eles foram confiados oráculos de Deus. Mas então, se algum deles não foram fiéis, acaso a sua infidelidade destruirá a fidelidade de Deus? De modo algum. Porque Deus há de ser reconhecido como veraz, e todo homem como mentiroso, segundo está escrito. Assim serás reconhecido justo nas tuas palavras e vencerás quando julgares. Portanto, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos então? Para falar como os homens, não é injusto Deus quando descarrega a sua cólera? Certo que não. De outra maneira, como julgaria Deus o mundo? Mas se a verdade de Deus brilha ainda mais para a sua glória por minha mentira, por que seria eu ainda julgado pecador? Então, por que não faríamos o mal para que dele venha o bem, expressão que os caluniadores falsamente nos atribuem? É justo que esses tais sejam condenados. Universalidade do pecado. E então, avantajamos-nos a eles? De maneira alguma, pois já demonstramos que judeus e gregos estão todos sob o domínio do pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, não há um sequer um. Não há um só que tenha inteligência, um só que busque a Deus. Extraviaram-se todos e todos se perverteram. Não há quem o bem e faça o bem, não há sequer um. A sua garganta é um sepulcro aberto, mas as suas línguas enganam, o veneno de áspide está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargor. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e ruína nos seus caminhos, e não conhece o caminho da paz.
não há temor a Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que diz a lei, dilo aos que estão sujeitos à lei, para que toda boca fique fechada e que o mundo inteiro seja reconhecido culpado diante de Deus. Porquanto, pela observância da lei, nenhum homem será justificado diante dele, porque a lei se limita a dar o conhecimento do pecado. A justiça de Deus dá a vida a todos os homens. Justificação pela fé. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus atestada pela lei e pelos profetas. Essa é a justiça da lei pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção, com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus os destinou para ser pelo seu sangue vítima de propiciação mediante a fé. Assim, ele manifesta a sua justiça, porque no tempo de sua paciência, ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. Assim, digo eu, ele manifesta a sua justiça no tempo presente, exercendo a justiça e justificando aquele que tem fé em Jesus. Onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Por qual lei? Pela das obras? Não, mas pela lei da fé. Porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem as observâncias da lei. Ou Deus só é Deus dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, ele o é também dos pagãos, porque não há mais que um só Deus, o qual justificará pela fé os circuncisos e também pela fé os incircuncisos. Destruímos então a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário, damos-lhes toda a sua força. Capítulo 4. Abraão justificado pela fé. Que vantagem diremos, pois, que conseguiu Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado em virtude de sua observância, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Ora, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado em conta de justiça. Ora, o salário não é gratificação, mas uma dívida do trabalhador. Mas aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada em conta de justiça. É assim que Davi proclama bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem a qual o Senhor não imputou o seu pecado. Essa bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Dizemos com efeito que a fé foi imputada a Abraão em conta de justiça. Quando lhe foi ela imputada? Depois ou antes de sua circuncisão? Não, depois, mas antes de ser circuncidado. Depois é que recebeu o sinal da circuncisão, como o selo da justiça que tinha obtido pela fé antes de ser circuncidado, e assim se tornou pai de todos os incircuncisos que creem, a fim de que também a esse seja imputada a justiça, pai também dos circuncisos, que não só trazem o sinal, mas que acompanham as pegadas de fé que nosso pai Abraão possuía antes de ser circuncidado. Abraão, pai de todos na fé. Com efeito, não foi em virtude da lei que a promessa de herdar o mundo foi feita a Abraão à sua posteridade, mas em virtude da justiça da fé. Porque se a herança é reservada aos observadores da lei, a fé já não tem razão de ser, e a promessa fica sem valor. Porquanto a lei produz a ira, e onde não existe lei, não há transgressão. Logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro. Portanto, gratuitamente. E a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão, não somente os que procedem da lei, mas também os que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Em verdade está escrito: eu te constituí pai de muitas nações diante dos olhos daquele em quem acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão no nada. Esperando contra toda esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Não vacilou na fé, embora reconhecendo seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amortecido. Ante a promessa de Deus não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eis porque sua fé lhe foi contada como justiça. Ora, não é só para ele que está escrito que a fé lhe foi imputada em conta de justiça. É também para nós, pois a nossa fé deve ser-nos imputada igualmente, porque cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados
e ressuscitado para a nossa justificação. Capítulo 5. Fruto da nova justiça. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Com muita dificuldade a gente aceitaria morrer por um justo, por um homem de bem, quiçá se consentiria em morrer. Mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão estamos já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora temos recebido a reconciliação. Morte em Adão e vida em Cristo. Cristo e Adão. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. De fato, até a lei o mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão, o qual é figura do que há de vir. Mas com o dom gratuito não se dá o mesmo que com a falta, pois se a falta de um só causou a morte de todos, os outros, com muito mais razão, o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Nem aconteceu com o dom o mesmo que com as consequências do pecado de um só. A falta de um só teve por consequência um veredicto de condenação, após que depois de muitas ofensas o dom da graça atraiu um juízo de justificação. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria para a justiça, para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Capítulo 6. Morte e vida com Jesus Cristo. Então, que diremos? Pereceremos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum. Nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Ou ignorais que todos que foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Se fomos feitos o mesmo ser com ele, como por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma comum ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que seja reduzida à impotência o corpo outrora subjugado a pecado, e já não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu, libertado está do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre ele. Morto, ele foi uma vez por todos pelo pecado, porém está vivo, continua vivo para Deus. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Servos libertos. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites, nem ofereçais aos vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus como vivos salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. O pecado já não vos dominará, porque agora não estáis mais sob a lei, e sim sob a graça. Então, havemos de pecar pelo fato de não estarmos sob a lei, mas sob a graça? De modo algum. Não sabeis que, quando vos ofereceis alguém para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, quer seja do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça? Graças a Deus, porém,
que depois de teres sido escravos do pecado, obedecestes de coração a regra da doutrina da qual tendes sido instruídos, e libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. Vou-me servir de linguagem corrente entre os homens, por causa da fraqueza de vossa carne, pois como puseste os vossos membros a serviço da impureza e do mal para cometer iniquidade, assim ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Quando eres escravos do pecado, eres livres a respeito da justiça. Que frutos produzis, então? Frutos dos quais agora vos envergonhais, o fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Capítulo 7. O cristão é livre dos entraves da lei. Ignorais, irmãos, falam que têm conhecimentos jurídicos, que a lei só tem domínio sobre o homem durante o tempo que vive. Assim a mulher casada está sujeita ao marido pela lei enquanto ele vive, mas se o marido morrer, fica desobrigada da lei que ligava ao marido. Por isso, enquanto viver o marido, se o tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei, de maneira que, sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo sacrifício do corpo de Cristo, para pertencerdes a outrem, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. De fato, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Agora, mortos para essa lei que nos mantinha sujeitos dela, nos tenha libertado, e nosso serviço realiza-se conforme a renovação do Espírito, e não mais sob a autoridade envelhecida da letra. Morte do velho homem e vida em espírito. A letra mata. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Foi o pecado, portanto, que, aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo preceito, excitou em mim todas as concupiscências, porque sem a lei o pecado estava morto. Quando eu estava sob a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, o pecado recobrou vida, e eu morri. Assim o mandamento que me devia dar a vida conduziu-me à morte, porque o pecado, aproveitando-se da ocasião do mandamento, seduziu-me, e por ele me levou à morte. Por seguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, e justo e bom. Então, o que é bom tornou-se causa de morte para mim? De certo que não. Foi o pecado que, para se mostrar realmente pecado, acarretou para mim a morte por meio do que é bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso. Impotência da lei diante do pecado. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, mas não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então, não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim essa lei quando quero fazer o bem. O que se deve parar é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei que luta contra a lei do Espírito e me prende à lei do pecado que está nos meus membros. Homem infeliz que sou! Quem me livrará desse corpo que me acarreta a morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, sou submissa à lei de Deus, de outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado. Capítulo 8. O Espírito da Vida. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo, da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez. Enviando por causa do pecado o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal, os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto para o pecado, mas o Espírito vive pela justificação.
Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se vivemos segundo a carne, é a vez de morrer, mas pelo Espírito mortificar as obras da carne, vivereis, pois todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto, não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebeste o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus, e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Esperança dos filhos de Deus. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que toda a criação geme e sofre com dores de parto até o presente dia. Não só ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo, porque pela esperança que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos e em paciência que o aguardamos. Outra assim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis, e aquele que prescuta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Louvor ao amor de Deus. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. O que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que esse seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também os glorificou. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui termina a leitura de hoje. Amanhã nós terminaremos a carta aos Romanos. Deus te abençoe.